Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje vou falar sobre um tema que me interessa cada vez mais, que é serenidade. Como é que a gente pode definir serenidade? E essa é uma palavra que na realidade a gente usa com mais de um significado, como tantas outras, né? Serenidade às vezes é uma expressão de rosto e a capacidade de lidar com certa docilidade, com certa resiliência para situações adversas da vida. Quer dizer, o indivíduo enfrentar as dores, especialmente aquelas que não dependem de nós, com firmeza e doçura e serenidade e até com uma certa elegância. É um pouco na linha da conversa de alguns filósofos antigos, em particular do Epiteto, que fala isso, e também tem uma oração da serenidade que fala muito da importância da gente se preocupar e se ocupar das coisas que dependem de nós, não tolerar as coisas que não dependem de nós e termos sabedoria para saber distinguir uma situação da outra. Agora, o mais importante é que a serenidade é um estado de espírito dificílimo de ser encontrado e que cada vez mais se torna difícil, especialmente num tempo como o de hoje, em que a gente é extraordinariamente solicitado por muitos estímulos externos e que imprimem e impõem um ritmo e uma velocidade realmente muito difícil de ser objeto de serenidade. Quer dizer, o indivíduo vai se tornando cada vez mais exigido por uma quantidade grande de estímulos externos. Hoje, pela via eletrônica, nós somos altamente sensibilizados o tempo todo a responder e reagir a coisas que a gente aprendeu, ouviu, ou foi solicitado ou perguntado de fora o tempo todo, o que cria uma certa inquietação. Evidentemente, cria também, no mundo moderno, uma série de expectativas. As expectativas e as esperanças em relação ao futuro são outro fator que pode tirar serenidade das pessoas. Hoje, na verdade, nós vivemos um mundo que exige muito da gente, que cobra muito resultados, que faz a gente esperar muito bons resultados também para a gente, e a gente, então, pode, com muita facilidade, ficar muito insatisfeito com a vida que tem, com aquilo que está levando. Então, eu penso cada vez mais na serenidade como um estado de alma que tem muita relação com o tempo e também com a velocidade. Quer dizer, eu acho que no tempo é o seguinte: todo indivíduo que tiver projetos, e eu acho legal ter projetos, mas conseguir diluí-los ao longo da vida, não ter urgência de realizar esses projetos, quer dizer, souber lidar um pouco mais serenamente com as coisas que gostaria de alcançar e curtir um pouco mais o caminho de chegar lá, ao invés de só se preocupar com o resultado final, a chegada. Não é? O indivíduo que conseguir viver com menos expectativas e viver mais o cotidiano da vida, tendo planos sim, perseguindo esses planos, mas com docilidade e com regularidade, sem se deixar também se sensibilizar excessivamente por estímulos externos de todo tipo, que vão botando pressão em cima da gente, que, como eu falei, muito frequentemente hoje chegam pela via eletrônica. Então o indivíduo consegue ficar um pouquinho mais sereno. A serenidade, na minha cabeça, hoje tem muito a ver com a boa relação com o tempo e com a certa velocidade que a gente imprime à nossa vida, aos nossos projetos. É engraçado porque as pessoas, talvez no passado, pensavam na serenidade como uma coisa de ficar parado na praia, olhando o mar, contemplando uma coisa parecida com o ócio. A verdade é que a grande maioria das pessoas no ócio ficam mal. Quando estão paradas, ficam muito mal. O ócio cria ou vem junto para a maioria das pessoas com um outro estado que a gente chama de tédio, que é um nome bonito para depressão. É uma depressão do indivíduo se sentir inútil, vazio, sem sentido, sem significado para a sua vida. Então, o ócio é muito complicado. Pode ser que exista, em certos momentos, um ócio criativo para algumas pessoas muito talentosas, mas na prática, a maior parte das pessoas não consegue ficar muito devagar ou parada, porque isso aqui gera depressão. E é gozado, porque nós todos parece que temos uma velocidade ideal, porque acima desta velocidade a gente fica ansioso. Então, se eu tiver muita coisa para fazer ao mesmo tempo, se eu tiver muitos compromissos no mesmo dia, se eu não tiver alguns momentos de relaxamento, de descanso e de repouso, provavelmente vou ficar ansioso. Então, é quase assim, né? Todo mundo tem que encontrar um ponto intermediário, um ponto de equilíbrio no qual a gente não está nem ansioso, porque está acelerado demais e o mundo empurra e pede essa aceleração, e nem
devagar demais, porque devagar demais fica deprimido. Então tem um ponto que a gente não fica nem deprimido e nem ansioso, isso seria o ponto ideal nosso. E cada um tem um ponto, cada um tem uma velocidade. E é nessa velocidade que a gente deveria agir e viver. E é essa velocidade que a gente tem que buscar. Não é a velocidade do outro, não é comparação com terceiros, é uma coisa super individual, né? Que é um ponto em que o indivíduo se sente sereno, o que significa nem deprimido, nem ansioso. Deprimido é quando o indivíduo está devagar demais, ansioso quando o indivíduo está acelerado demais. E precisa tomar cuidado com tudo, não só com os meios eletrônicos que solicitam demais, gerando ansiedade, como precisa tomar muito cuidado com a vaidade, que é um prazer erótico de se exibir, de chamar a atenção, de ganhar destaque e notoriedade, que também pede, às vezes, inquietação, pede agilizar rapidamente projetos e planos, pede mais ação do que a gente está preparado ou em condições de fazer. E aí a ansiedade predomina e o resultado fica muito importante, e se o resultado for frustrante ainda por cima, depois existe a depressão. Então é preciso um cuidado terrível para se equilibrar neste mundo onde para baixo temos depressão, para cima temos ansiedade. O mundo da depressão, esse de andar muito devagar, do indivíduo desocupado, desempregado às vezes, etc., tem que tentar se entreter, porque se não se entretém com atividades construtivas, com facilidade cai inclusive na bebida, nas drogas. Todo mundo sabe disso. Nas férias, com facilidade, depois de alguns dias fazendo nada numa praia, a maior parte das pessoas acaba se embebedando quase o tempo todo, porque tem muito pouca competência para ficar fazendo nada. Apesar da gente sonhar com isso, na prática isso não é viável. Então a gente tem que substituir nas férias uma atividade que seja a atividade normal da gente por outro tipo de atividade, que pode ser esportiva, cultural, intelectual, pode ser da natureza que for ao gosto de cada um, né? Mas realmente ficar parado contemplando, é só muito pouca gente que consegue fazer isso sem ficar mal. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.